momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumando está, retumando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou seu caminho. Segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Segura bem a minha e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E ao voltares esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor.
Ó Igreja do Deus vivo, nós não podemos continuar assim como estamos, amamentando-nos destes seios açucarados, como o estamos fazendo hoje em dia. O profeta de Deus, nessa mensagem ao nascer do sol, pede desculpas ao público por essa expressão. Mas ele diz: estou pensando daquelas mães como faziam bolsinhas para os menininhos. Algumas de vocês, de maior idade, se recordam como era quando os menininhos começavam a chorar e chorar, e a mãe tomava café moído e um pouco de açúcar e o envolviam num paninho, fazendo uma bolsinha, e o menino se punha a chupar isto para se acalmar. Não havia nenhum benefício nisso, mas ao contrário, era algo que lhe mataria por causa da cafeína. Mas continha açúcar, e com isso se contentava o menino, ainda que lhe faziam chupá-lo para que lhe entrasse a cafeína. Agora, ele volta para nós, para a igreja. Estamos cansados de tais coisas. Estamos cansados de tais coisas, dessas bonequinhas cheias de café moído, cafeína misturada com açúcar, doutrina errada, doutrina anti-escriturística, batismo nos títulos, 3 pessoas distintas e outras coisas misturadas com cura divina, com línguas estranhas, com açúcar, para que a cafeína se torne gostosa. Isto é certo? Mas a igreja deve estar cansada destas coisas. O profeta diz: estamos cansados de tais coisas. Não precisamos de tais bolsinhas. Não precisamos de tais misturas dos dons com o mundo, dos dons com a política, dos dons com os credos, dos dons com os dogmas, dos dons com o dinheiro e estas coisas assim. Sim, amados, vale a pena nós voltarmos a este apelo. Ó Igreja do Deus vivo, nós não podemos continuar assim como estamos, amamentando-nos destes seios açucarados. Na verdade, há um docinho naquilo. Como estamos fazendo hoje em dia, temos que estarmos orando em todo o tempo e cheios deste poder vivificador até a vivificação do Espírito Santo. Temos que ser levantados algum dia nesse rapto, nesse arrebatamento. Sim, Senhor. Agora, vamos voltar a nossa atenção. Para qual poder vivificador? Um poder que nos levanta diante das multidões? Que nos coloca nos altos píncaros da fama da sociedade? Que nos coloca bem relacionados com os grandes homens da terra? Quando esse poder vivificador desceu sobre o tabernáculo preparado por Deus, para que ele, Deus, se manifestasse à terra, o Senhor Jesus Cristo foi levado às alturas para ser tentado? Sim, ele foi levado às alturas
ao palácio para ser julgado, para ser condenado, para ser morto. Agora, nós temos nas Escrituras exemplos do poder vivificador, do qual o profeta de Deus está se referindo. Vamos dar um exemplo aqui, Filipe. Vocês querem ver isto mais detalhadamente? Vocês estão acompanhando a Bíblia. Sim, Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Você vai encontrar um movimento real e verdadeiro. Cura divina e demônios sendo expulsos. Bom, você diz, isso todo mundo pode fazer hoje. Está certo. Janes, Jambres, isso é coisa que todo mundo pode fazer. Mas acontece o seguinte, que o poder vivificador do Espírito Santo fez com que aquele homem de Deus, não se agarrasse àquelas pessoas como se elas tivessem que estar obrigadas para com ele, porque ele levou o poder para elas, porque ele levou cura divina para elas, porque ele levou libertação de endemoniados para aquelas pessoas. E que elas agora tinham que dar boas casas para ele, tinham que educar seus filhos, tinham que lhe dar uma boa aposentadoria, porque ele deu a vida por eles. Não. Estamos falando de igreja primitiva. Não estamos falando de nós mesmos. Estamos falando do poder vivificador do Espírito Santo. Estamos falando da verdadeira igreja do Deus vivo. Da verdadeira igreja de Cristo. Da verdadeira igreja batizada com o verdadeiro Espírito Santo. Então aquele homem deixou todo mundo ali. Aquele movimento batizou todo mundo, não nos títulos, Pai, Filho e Espírito Santo, mas no nome do Senhor Jesus Cristo. Você quer ver isso? Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Veja, preste atenção, como foi o batismo de Filipe ali, em Samaria. Eles dizem que o batismo de Pedro em Jerusalém foi em nome do Senhor Jesus Cristo, porque os judeus deveriam crer em Senhor Jesus Cristo. E eu pergunto, os gentios não? Não devem crer no Senhor Jesus Cristo? E Samaria foi abalada pelo poder. Por fim, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. E o poder vivificador fez então com que aquele homem deixasse o ministério do Espírito Santo a operar da maneira correta. Não ficou lá na frente porque foi ele quem ganhou o povo. Então ele atendeu a chamada de Deus como um verdadeiro evangelista e entregou a coisa para quem estava com a vindicação para aquele momento, que eram Pedro e João. Então chamou a João e Pedro, vocês venham agora, essa gente precisa ser batizada com o Espírito Santo. E eu já estou indo. Para quê? Para uma outra grande multidão, Filipe? Não. O poder vivificador de Deus está me levando para me encontrar com um homem apenas. E ele obedeceu a Deus, diz o profeta, em obediência a Jesus Cristo. Então faça-o e veja como o poder vivificador te levantará, como levantou a Filipe. Seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Filipe fez esta grande coisa de deixar esse grande avivamento, o profeta está dizendo, na mensagem ao nascer do sol, que Filipe fez uma grande coisa. Que grande coisa ele fez?
deixar aquele grande avivamento e obedecer o mandato de Deus, o qual se cumpriu ao haver batizado o eunuco. Então foi tão cheio deste poder vivificador que até o levantou. Meus amados irmãos, evangelistas que porventura estão me ouvindo e que têm feito a obra de um pastor, quando um pastor deveria apenas fazer a obra de um evangelista. Ao nascer do sol, parágrafo 171, está mostrando que Filipe fez esta grande coisa de deixar esse grande avivamento e obedecer ao mandato de Deus, o qual se cumpriu ao haver batizado ao eunuco. Então foi tão cheio deste poder vivificador que até o levantou. Ele vivificará os nossos corpos mortais. Se habita em nós aquele mesmo Espírito que levantou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificou a Filipe até o ponto em que de repente desapareceu e apareceu ali em outro país, a uma distância talvez de umas 150 milhas, vivificou seu corpo mortal. Esse foi o resultado da obediência a Deus, de deixar um grande avivamento para ir tratar com um homem apenas. Resultado, ele desapareceu. Quando apareceu novamente, foi em outro país. Quando nós obedecemos esta palavra viva do Espírito Santo, o resultado não será outro, meus ouvintes, meus irmãos, é que nós nos desapareceremos e só iremos nos aparecer novamente em um outro país, em uma outra terra, não mais cheia de cardos, não mais cheia de espinhos. O poder vivificador do Espírito Santo é que fará cessar todo gemer. Essas bonequinhas de cafeína com açúcar que te cura hoje, te dá uma emoção hoje, isto é bom. Essa cura, eu sou por ela. Essa açúcar é doce, mas ela está misturada com cafeína e muitos não querem deixá-la como Filipe deixou ali, naquele avivamento, não para ir curar um cego, não para ir curar um paralítico, não para ir dar dádivas para um pobre, mas sim para estar com um eunuco que ia viajando numa carruagem de luxo. Quem pode ser dirigido pelo Espírito Santo neste presente século desta maneira? Isto faz evangelistas profetas, isto faz pastores profetas, isto faz apóstolos profetas, isto faz mestres profetas, isto faz um ministério profeta, um ministério com o mesmo Espírito que estava no profeta de Deus, o Espírito de Elias. Eliseu e Elias é um perfeito tipo de Cristo e Igreja. E nos seus ossos, isto é, aquilo que sustenta um corpo, esse sistema ósseo de Eliseu conservou o poder dinâmico do Espírito Santo, o poder vivificador para ressuscitar os mortos. Ó Igreja do Deus vivo, nós não podemos continuar assim como estamos, amamentando-nos desses seios açucarados, contentes com um testemunhozinho daqui, com outro testemunhozinho dali, e tomando uma cura como vindicação ministerial, e tomando isso e aquilo outro. A vindicação de Filipe não foi a cura do eunuco, a vindicação de Filipe foi a obediência de deixar um grande avivamento e ir levar a palavra para um estrangeiro. E foi depois daquilo que ele foi levantado, diz o profeta.
Foi depois de obedecer o poder vivificador. Isto porque ele tinha uma mecânica em dias. Não se preocupe. Não comece a dizer mecânica já temos demais. Quando tivermos uma mecânica perfeita, esse poder acionará essa mecânica. O Espírito Santo é quem sabe quando essa mecânica está pronta, quando cada peça está em seu devido lugar, quando cada obreiro estiver no seu devido lugar, quando cada membro estiver no seu devido lugar. Ele saberá a hora de dinamizar este poder da ressurreição, este poder vivificador que nos levantará como levantou a Filipe. Mas o profeta continua afirmando: temos que estar orando em todo tempo e cheios deste poder vivificador até a vivificação do Espírito. Então seremos levantados algum dia nesse rapto. Sim, Senhor. Voltem à palavra de Deus. Sejam robustos. Deixem esta cafeína. Embora ela tenha açúcar, embora ela tenha um gostinho bom, embora seja bom, embora ela tenha sabor, deixe essa bonequinha açucarada, cheia de cafeína, cheia de espíritos de intriga, de litígios, de porfias, de contendas, de vícios, de vaidade, de luxúria, de personalismo, de fama, de liderança própria. Uma ovelha não tem liderança própria. A liderança do corpo de Cristo compete ao Espírito Santo pela sua palavra. Portanto, vocês estão livres de todos os escândalos do homem. Portanto, vocês estão livres deste veneno açucarado, que na verdade agrada ao paladar, mas você já conhece o que são esses sentidos: olfato, paladar, etc. O homem está vivendo pelo que cheira, pelo sabor, pelo que ouve, pelo que vê, pelo que sente. Porém, isso aqui se trata de viver pelo que crê, pela obediência à palavra, e isso nos levantará como levantou a Filipe. Qualquer coisa que digam de você só servirá para produzir mais amor. O poder vivificador que levanta a gente a lugares celestiais. Quando alguém fala alguma coisa de outra pessoa, se fala bem, ele se incha no meio dos outros. Mas se fala de um complexo, ele falta morrer do coração, falta sofrer um colapso ali dentro. Qualquer coisa que digam de você, diz o profeta, só servirá para produzir mais amor. O poder vivificador que levanta a gente a lugares celestiais. A águia já voou sobre as galinhas. Ali os lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja por onde anda, onde vive uma águia. No alto das rochas. Isso era o que estava sobre Filipe, que lhe vivificou e lhe levou ali distante, o levantou às alturas e o colocou em outro país. O que nos levará para um outro país? Que Deus te abençoe. Deus possa encher seu coração nesta hora deste poder vivificador do Espírito Santo pela obediência à palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir,
Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Peço a ti, Senhor, força e mais fervor, e o gran poder pentecostal. Mais do teu poder pra assim vencer, sendo neste mundo banal. Manda-me, Senhor, teu gran poder pra o fogo santo acender. Dá-me teu poder, gozo no meu ser, enchendo assim minha alma de prazer. Peregrino sou, neste mundo vou, o inimigo aqui me quer tentar. Fraco e débil sou, mas a Deus eu vou, forças a pedir pra caminhar. Manda-me, Senhor, teu gran poder, pra o fogo acender. Dá-me teu poder, gozo no meu ser, enchendo assim minha alma de prazer. Eu caminho aqui para o céu dali, a mansão do meu Senhor Jesus. Salvo cantarei hinos ao meu Rei, lá no céu de gozo, paz e luz. Manda-me, Senhor, teu gran poder, pra o fogo santo acender. Dá-me teu poder, gozo no meu ser, enchendo assim minha alma de prazer. Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar, mais belo que o ouro do sol nada é admirar. Em pensamento e sonhos tanta glória nunca vi, pois ele é mais belo do que eu jamais pedi. Não posso explicar comigo em Jesus, mas fácil meu Deus, eu temerei Jesus. Se mágoas vêm me perturbar, o bálsamo ele tem, me toma nos seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar comigo em Jesus, mas fácil meu Deus, e eu temerei Jesus. Não posso explicar Jesus, comigo em Jesus, mas